Então, hoje, de acordo com as escrituras da Índia, é o Vasanta Panchami. But according to time zone, so different countries and for different and little bit different. Mas, de acordo com o tempo, com o fuso horário, em cada país vai ser um horário diferente, vai ser um dia diferente. Hoje é na Índia e diferentes países é um dia diferente. Mas o mais importante é o Vasanta Panchami. Isso é muito importante na nossa cultura Vaishnava. Hoje Krishna faz a dança Vasanti, a raça Vasanti, a dança Vasanti. Porque a partir desse dia, todas as flores amarelas desabrocham. E aos poucos o inverno se vai. Em alguns países o inverno está aumentando e em outros está diminuindo. Mas na cultura védica, Krishna faz uma lila doce nessa época. Por 2 ou 3 dias, nós estamos abordando este assunto da Vasanti Lila. Há muitas Rasa Lilas de Krishna, mas 2 são proeminentes. Uma é a Saradiya Rasa Lila, a outra é a Vasanti Rasa Lila. Então, no Upadeshamrita se explica Vaikunta Janito Varamadupuri. Então, Rupa Goswami Pada, nesse Upadeshamrita, ele explica Vaikunta Janito Varamadupuri. Madhurapuri é mais elevado que Vaikunta. Por quê? Porque em Vaikunta, reside o Senhor Narayana. Não tem lila do nascimento, nem nada disso. Mas Krishna, ele faz uma doce lila em Mathura. Ele nasce em Mathura de ventre de Devaka. O Srimad Bhagavatam dá essa evidência. Então, Vaikunta Janito Varamadupuri Tatapi Rasotsava Vrindavana Udari Pani Ramanati. Krishna faz a Rasa Lila em Vrindavana. Essa Rasa Lila é a Saradiya Rasa Lila.
Então, Krishna também faz na estação do outono. Em Giriraj Govardhana acontece a Vasanti Rasa Lila. E também Krishna levantou o Giriraj Govardhana, essa lila muito doce. Vrindavana é mais elevado que Mathura. E Giriraj Govardhana é mais elevado que Vrindavana. Porque Krishna faz a sua doce Rasa Lila no colo de Giriraj Govardhana. Radha Kunda é mais elevado que Giriraj Govardhana. Radha Kunda é o local mais elevado. Esse Radha Kunda não é diferente de Srimati Radhika. E no Radha Kunda tem a Rasa Stali. E essa Rasa Lila é a mais elevada de todas. Só as Sakis de Srimati Radhika, Swapaksha Gopis, podem entrar no Radha Kunda. Então, na Vrindavana, na Rasa Lila de Vrindavana, todos os tipos de Gopas vêm, Sadhanasidas, Nityasidas, Vanicharis. Então, a Rasa Lila de Vrindavana é a Panchai Rasa. Panchayati Rasa. Quer dizer que muitos tipos de Gopis participaram dessa Rasa Lila. E em Govardhana, na Rasa Lila do outono, apenas as Swapakshas e Vipakshas estavam lá. As Gopis de Radharani e de Chandravani. É a Rasa Lila da primavera. E a Rasa Lila do Radha Kunda, só a Swapaksha Gopis, que são favoráveis a Srimati Radhika. Mesmo as Gopis do grupo de Chandravali não puderam entrar, Yogamaya as parou. Então a Rasa Lila do Radha Kunda é a mais elevada. E também há os kunjas das 8 Gopis ali. Que kunja? Lalitananda, Vishakhananda Kunda, Induleka, Champalaka, Sudevi, Rangadevi, das Astasakis. E no meio do Radha Kunda tem o kunja de Ananga Manjari, que é a irmã mais nova de Srimati Radhika. É a Sananda Sukhada Kunda. Então, talvez uma pergunta venha. Como que Srimati Radhika e as Gopis chegam até o meio do Radha Kunda? Na verdade, Yogamaya arranja uma belíssima ponte. E aí esse kunja acontece. Muitos passatempos amorosos se dão ali, nessa lila do Radha Kunda. Então, Bhaktivinoda Thakura glorifica sobre a lila do Radha Kunda.
Então esse Radha Kunda é belamente decorado com muitos tipos de flores. Kankan Kunda é um lugar muito belo. Srimati Radhika que manifestou este local com as suas pulseirinhas. Então é o Kankan Kunda. E também há o Krishna Kunda. Muitas lilas estão ali. A lila do Radha Kunda é a mais elevada. Alguns sakas, Subala e Shridam, são Priyanarma sakas. Madhumangala também. Às vezes eles vão até lá. E acontecem muitas lilas ali. Eu vou contar a vocês apenas uma lila. Muito bela. Porque o nome de Srimati Radharani é Radha. Devi Krishna Mai Praktara para Devata. Sarva Lakshmai Sarva Kantai Samohini Para. Essa evidência é dada. Um dos nomes de Srimati Radhika é Devi. Devi quer dizer muito bela e atrativa. A forma de Srimati Radhika é única e sem paralelos. Significa que todos os membros do corpo de Srimati Radhika são lugares de prazer para as atividades de Krishna. Então ela é chamada Devi. Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraja Goswami explica. Então, Srimati Radhika conhece o coração de Krishna. E ela pode satisfazer todos os desejos de Krishna. Mas, sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. Rasa Madhurya. Essa doçura só se manifesta quando tem muitas consortes. Por essa razão, a própria Srimati Radhika se manifesta em muitas formas. Brahma Samhita dá evidência que Radhika é a potência de prazer de Krishna. Mas sem muitas consortes, Krishna não fica feliz. Porque Krishna é o mais elevado consorte. Eu vou te dar um exemplo. Então, Krishna é o mais elevado sommelier, que é o desfrutador de muitas raças. Se você começou, vamos dar um exemplo. Você está fazendo uma refeição e você só come 2 sabidinhos, vai ser o suficiente para te deixar feliz? Então, da mesma maneira, Krishna é Rasik Sekara Krishna. Ele quer saborear os diferentes humores dos corações das Vrajagopis. Então, por essa razão, a própria Srimati Radhika se manifesta em muitas formas. Na verdade,
todas as sakis de Srimati Radhika não são diferentes de Srimati Radhika. Esse verso explica isso. Esse verso explica que ela mesma se expande em várias. Lalita Devi. Quem é Lalita Devi? É Srimati Radhika se manifestando na forma de Lalita, no humor de Lalita. Então ela é chamada de Lalita Devi. E Vishaka Devi, quem é? É a própria Srimati Radhika. Via significa especial. Saka é o quê? Então tá, é Saka, perdão, amiga. Então, amiga especial. Então, Krishna sempre se abriga nos pés de Vishaka Devi. Então, todas as manjaris, quem são elas? Então, quem é Rupa Manjari? É a própria forma de Srimati Radhika, Rupa. Dessa forma, Srimati Radhika satisfaz todos os desejos de Krishna. Então, continuando. Então, todas as raças vêm de onde? Vêm de Srimati Radhika. Porque os nossos Goswamis explicam de duas formas. Um é Tattva Siddhanta e o outro é Rasa Siddhanta. Tattva significa filosofia e Rasa é doçura. A filosofia do Tattva Siddhanta é que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Isso é o Tattva. O Senhor é um, mas as suas potências inconcebíveis se manifestam em muitas formas. Mas Ele é um só. Só há uma única verdade absoluta, que é Krishna Bhagavan. Mas a sua potência inconcebível, a Achintya Sakti, se manifesta em muitas formas. Então, sua Shakti, Krishna é chamado de Shaktiman. Shaktiman significa possuidor da potência, Shakti. E Srimati Radhika é chamada de Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Então esse é o Tattva Siddhanta. Sem o Tattva Filosofia, você não pode estabelecer o Rasa Madhurya. Então há o Tattva e o Rasa. Os dois acontecem simultaneamente. Se você não entender o Tattva Siddhanta, então você não vai poder entender completamente o Rasa Siddhanta. Mas se você só ouvir o Tattva Siddhanta, você vai para um caminho personalista, talvez. Porque será muito difícil conciliar essas duas coisas. Então precisa de quê? Rasa Madhurya. Estou traduzindo para
This Bhattacharya. So now come initially Tattva Siddhanta and Rasa Siddhanta. Então há o Tattva Siddhanta e o Rasa Siddhanta. Srimati Radhika é chamada de Purna Shakti. É a potência interna de Krishna. Antaranga Shakti. E Krishna é chamado de Shaktiman. Por essa razão, Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Então não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Não há diferença entre Shakti e Shaktiman. Então, continuando, Krishna é chamado de Satchidananda. 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 Sat significa existência. Chit significa conhecimento. E Ananda significa bem-aventurança. Então ele é Satchidananda. Ele é a causa de tudo. Ele é Satchidananda. A causa de todas as causas. Então essas três coisas se combinam. Sat e Ananda. Então estou explicando brevemente que Srimati Radhika é chamada que Shakti Antaranga Shakti. Então ela é chamada, na verdade, de potência de prazer de Krishna. Ladini Shakti. Tem Samvit, Sandini e Ladini. Ladini significa aquilo que dá prazer. Essa potência de prazer de Krishna, ela faz com que Krishna saboreie todas as graças e o faz dançar. Sem prema, amor, o coração fica inútil. Todo mundo quer amor ou não? O que você quer? Amor, prema. Então, da mesma maneira, o Senhor é a personificação do amor divino. Mas essas três coisas estão lá. Samvit, Sandini e Ladini. Então, continuando, Srimati Radhika, ela dá prazer a Krishna. Então, todas as raças vêm de onde? De Srimati Radhika. Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro sloka. Esse sloka é muito claro. Vishwanath Chakravarti Thakura muito belamente explica. Jamadasa significa Adirasa, todas as raças. A raça primordial. E a Shingararasa, o amor conjugal. Ela vem de Srimati Radhika. Então, Srimati Radhika dá prazer a Krishna. Shingarasa significa que todas as doçuras manifestam-se de Shingararasa.
Mesmo Shanta, Dasa, Vatsalya, todas elas vêm de Madhurya. Mesmo as 7 raças secundárias vêm de Shingara Rasa. Então, as 5 raças primárias, Shanta, Dasa, Sakya, Vatsalya, Madhurya, e as 7 raças secundárias. E todas essas raças secundárias nutrem a Madhurya. Como todos os rios se encontram no oceano. Da mesma maneira, todas as raças nutrem Shingara Rasa. O Chaitanya Charitamrita explica isso. Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami Pada no seu sloka de invocação. Akhila Rasamrita Sindhu. Então, há essas evidências do Shastra. Ele é o consorte maior de todos. E ele saboreia todas as raças e também dá prazer a todas as entidades vidas. Krishna apareceu na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Ele saboreou isso e distribuiu a todos. Então, Rupa Goswami Pada citou este verso. Citou um verso sobre Chaitanya Mahaprabhu. Karunaya Bharatina Kalu Rupayaku Natvalarasan Swabhakti Shriya Puratam Daraditi Kadamba Sandipitaha Sadai Duikandaris Puratu Vasachinandanaha. Então mesmo Krishna apareceu na forma de Sachinandana Gaura Hari e pegou o humor e a compreensão de Srimati Radhika e distribuiu para todas. Anapita Charintira Karunaya Avartina Kalu Sarmapayatum Unotvala Rasa Swabhakti Shriya Haripurata Sundaradati Kadamba Sandipitaha Sadayadoi Kandaris Puratu Vasatinandanaha. Ele está saboreando e distribuindo. Tata Udaram. Ele é a personificação da munificência e magnanimidade. Então, Srimati Radhika nós estamos discutindo sobre essa Lila Katha. Rasa não é algo ordinário.
saboreando essas doçuras nectárias. Isso é Rasa Lila. Mesmo neste mundo material, mesmo as doçuras desse mundo material de Alarasa vêm da onde? Do mundo transcendental. Só que está pervertido. Porque este mundo material é o reflexo pervertido de Goloka Vrindavana. O que a gente vê nesse mundo material? Existe no mundo espiritual a Prakta Goloka Vrindavana. Mas neste mundo material, nós estamos vendo completamente de cabeça para baixo. Então é um reflexo pervertido. Qual é o reflexo pervertido? Ele é oposto, é um reflexo oposto. Assim como quando você senta na frente do espelho, você vê a sua mão direita como se fosse a esquerda como se fosse a direita. Completamente o oposto. Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, tudo é perfeito. E tem Shantadasa Sakya Vatsalya Madhurya. Mas isso está contaminado com os gunas de Maya. E está da maneira oposta. Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana é perfeito. Aqui as mães amam seus filhos. Amam ou não amam? E mãe Yashoda, Nanda e Yashoda também amam Krishna. Vatsalya Bhava está lá. Essa Vatsalya Bhava, esse amor parental, parece ser a mesma coisa, mas não é. Então acontece dessa forma. Porque neste mundo material, tudo é o quê? Completamente o oposto. Por isso Krishna está dizendo: neste mundo material, amado e amante ou esposa, eles se relacionam. Mas esse tipo de relacionamento é completamente oposto e é temporário. Temporário ou não é? Por quê? Porque o nosso corpo é temporário. Quando o corpo trocar, quando nós trocarmos de corpo, nós iremos esquecer deste amor e essa afeição. Agora você ama sua esposa, seus filhos, mas quando você mudar de corpo, tudo mudará. E aí você vai esquecer. Vai esquecer ou não vai? Você consegue se lembrar da sua vida passada, da sua mãe, da sua pai, dos seus filhos? Mas agora, você está dando amor e afeição para seus filhos, filhas. Mas isso também é temporário. E também cria muitos tipos de problemas. Mas no mundo transcendental, Goloka Vrindavana, todas as atividades são apenas para o prazer de Krishna. No Chaitanya Charitamrita fala isso. As gopis fazem todos os tipos de atividades apenas para o prazer de Krishna. Então, continuando, Srimati Radhika, ela dá prazer a Krishna. E por essa razão, ela é Ladini. Ladini Shakti Swarupini Srimati Radhika. Krishna dança com a potência de prazer, com a sua própria potência de prazer.
Ele está dançando com a sua própria potência de prazer. Com o Simaterado, que é Simaterado. Krishna disse, Radhika Prema do Guru. Krishna disse, Simaterado me faz dançar. Eu sou o discípulo dela. Como o Guru dá instrução ao discípulo, da mesma maneira, Simateradika dá instruções a Krishna. Que tipo de instrução? Ela diz, senta. E aí Krishna senta. E ela fala, levanta. Krishna é como se fosse uma marionete de Simateradika. Vejam isso. Em Chaitanya Charitamrita, Krishna Kaviraj Goswami explica Radhika Prema Guru. Krishna disse, Simateradika é meu Guru do amor. Porque o prema de Simateradika é muito forte. Que tipo de prema tem no coração dela? Samartha. Samartha significa controlar. Ela controla Krishna. Por quê? Há 3 tipos de prema. Sadharanirati, o outro é Sambhaj Sarati e o outro é Sarmatarati. Sadharanirati está no coração de Kubja. Quando Krishna foi a Mathura, Kubja também se encontrou com Krishna. Este Katha está lá. Mas todas as atividades dela eram para o seu próprio prazer. Então, por que dizemos por que nós aceitamos isso? Porque ela era exclusivamente focada em Krishna. E Sambhaj Sarati está no coração das rainhas de Dwaraka, Rukmini, Satyabhama. E aí esse prema é Sambhaj Sarati. E por que é chamado assim? Porque elas se encontram com Krishna para o prazer delas e de Krishna também. E o amor delas às vezes se divide. Por exemplo, neste mundo material, quando marido e mulher se encontram, o amor e a afeição é completamente um para o outro. Mas quando vem os filhos, o amor se divide. O amor do marido vai para as crianças também. O amor se divide. Isso acontece dessa forma. Para o próprio prazer e para o prazer de Krishna. Por isso as Maharishis, as rainhas de Dwaraka, elas têm esse prema Sambhaj Sarati. Mas as gopis só amam Krishna para o prazer de Krishna. Todas as atividades das gopis são para o prazer, são apenas, exclusivamente para o prazer de Krishna. O prema delas nunca se divide. Então, o humor delas é Parama.
amor, esposa e esposa têm que tipo de amor? Swakiya. Is called E as gopis têm param, esse humor param. why? So what happens? So for this regard, they cannot direct. Por essa razão, elas não podem se encontrar diretamente com Krishna. Às vezes as gopis Meet with Krishna, sometimes se encontram com Krishna e às vezes não. they meet with Krishna. Yogamaya faz esses arranjos. Às vezes elas se encontram com Krishna e às vezes não. Krishna says, why this Krishna? Krishna himself, he forgets his Supreme. Krishna diz, por causa de Yogamaya, eu esqueço de minha própria, Krishna, de ser o Supremo, no, I am Bhagavan. de minha própria supremacia. Porque se Krishna pensasse, eu sou Bhagavan, ele não poderia fazer a dança da raça. So, Yogamaya arranges it. And sometimes also Yogamaya says, because who is Bhagavan and Eu estava passando. one is called Sarvabhrata and is called Então, Krishna é Mugdata. Krishna é completamente inocente. Ele sabe de tudo e não sabe de tudo. Isso aqui nesse mundo não é possível, mas Krishna é Swayam Bhagavan. Então essa Magdata e Mugdata ao mesmo tempo sabe de tudo e ao mesmo tempo não sabe de nada. Isso é chamado Achinta Shakti, potência inconcebível do Senhor. Isso só acontece com Krishna Bhagavan. So saying, Kohu mile, Kohu na mile, dahi mere ghata. Yogamaya parivek, apana. Then Krishna performs all his Então, lila with his Krishna yoga. faz todas as suas lilas com Yogamaya. So what is their Rasa first slope? Sukadeva Goswami Pad. Bhagavan Sukha Uvacha. Sarva Utpulloku Mandika Dipsarantu Manaschakre Yogamaya Vasitam. Yogamaya faz os arranjos. In this material world, Neste mundo material, led by as pessoas estão completamente iludidas por que tipo de Maya? Maya. Krishna, E Krishna, to go be everything. ele se esquece das golpes de tudo com sua Yogamaya. Eu não sei quem são essas golpes. And Gopi, they don't know Krishna, who is he? E as golpes não sabem quem é Krishna. Krishna é Bhagavan, mas elas não sabem disso. Gopi, they know Krishna is Bhagavan. Se elas soubessem que Krishna é Bhagavan, elas não poderiam fazer esse tipo de lila. So Vaikuntha, Ajanta, Então, Vaikuntha, Ayodhya, Dwaraka, Madura, smell of Bhagavatai. nesses lugares existe esse cheiro de Bhagavata, essa opulência. Mas em Goloka Vrindavana, I think Krishna, elas nunca pensam que Krishna é Bhagavan. Yogamaya said. Yogamaya faz esse arranjo. So now coming in this. Então, continuando. So Gopis, they are As golpes, for Krishna, o amor das golpes por Krishna é que tipo de prema? Samartha. Sarmatarati. Samartha, Sarmata significa que com seu amor elas podem controlar Krishna, porque o amor delas é apenas direcionado a Krishna, não se divide para nada. even in this material world, let's give the example. Mesmo nesse mundo material, a gente dá o exemplo. So you cannot control. Quando o amor é dividido, não se pode controlar. You can control or not? Você consegue controlar ou não? Se ama 2 pessoas, 3, um monte de gente, você não vai poder controlar. Love should be one point. O amor tem que ser exclusivamente focado. Senão, não vai ser possível controlar o outro. So Gopis, they Esse é o processo. control to Krishna. Então, as golpes controlam Krishna
com seu Samartha. The queens of Dwarka, they could not control Krishna. As rainhas de Dwaraka, elas não podem controlar Krishna. Por quê? Porque o amor delas é dividido. You understand or not? Vocês entendem ou não? The queens of Dwarka did not complete Krishna, complete control Krishna. Por que as rainhas de Dwaraka não podem Because they are not. controlar completamente Krishna? Porque o amor delas se espalha This is the process. para outros locais, né? Outros se divide. Rukmini Saptabhama, Rukmini e Satyabhama, they are also this. Their love, elas são dessa maneira. spirit. O amor delas se espalha Love, para que elas desfrutem, para que Krishna desfrute, para que elas desfrutem. Mas o amor das gopis é apenas para o prazer de Krishna. Elas não têm nenhum desejo pela própria felicidade. Esse verso explica isso. Tentem entender. so Rashla means it. Então, Rasa Lila significa: Krishna, why Krishna did not control Rashla in Dwarkapur? por que Krishna não fez a Rasa Lila em Dwaraka? 16,108, Ele tinha 16.108 rainhas. Ele poderia fazer essa lila lá, mas não, ele não fez. Esse é o processo. Mas quando há a Rasa Lila, a necessidade desse amor para e quando há isso, quatro coisas devem estar presentes. Vamata, Prachana, Mukdata, Nibaranata. Os obstáculos que são colocados pela sociedade e Durlabhata, que é difícil de ter um encontro, muito raro poder se encontrar com Krishna. Não é tão fácil assim se encontrar com Krishna. Esse é o processo. Então, esses são os requisitos desse tipo de amor. Por isso, elas podem controlar Krishna. Por que vocês dizem que o amor das gopis é o mais elevado? E por que não o amor das rainhas de Dwaraka? Por causa dessas razões. Então, o prêmio é Sambandhatmika e Kamatmika. Sambandhatmika, de acordo com o Sambandha, com o conhecimento do relacionamento, se serve a Krishna. Esposa e esposa, eles servem um ao outro. Por quê? Porque é a Sambandha. Primeiro eles olharam que tipo de Sambandha. Já Kamatmika Prema, primeiro vem o amor de serviço. Elas não pensam que tipo de relacionamento elas têm com Krishna. Por isso é chamado Kamatmika. Kama-atmika. Kama é o amor transcendental e divino. O Kama das gopis é divino e transcendental. Então, esse amor divino e transcendental é chamado Kama das gopis. Aqui neste mundo material, a luxúria é completamente o oposto. É apenas pela própria gratificação dos sentidos. Isso é chamado luxúria. Mas as gopis, todas as atividades delas são apenas para o prazer de Krishna. Então, isso é chamado de amor. Então, essa é a diferença entre amor e luxúria.
Mas amor e luxúria aparentam ser a mesma coisa. Assim como leite e cal. É o cal. Assim como o leite e o cal que a gente passa na calçada para ficar branco. Parece ser igual. Se você, sem querer, beber a cal, você vai morrer. Mas se você beber o leite, você vai ficar muito saudável. Ambos parecem ser a mesma coisa, mas as suas atividades são diferentes. Então, por essa razão, os Shastras dizem: amor e luxúria parecem ser a mesma coisa, mas são completamente diferentes. Por isso, existe essa palavra. Então, o amor das gopis é perfeito. Neste mundo material, nós falamos amor, amor, mas isso não é amor. Nós falamos amor, mas não é amor, nada. A gente logo fala, né? Primeiro, eu te amo. Depois de alguns anos, eu te odeio. E mais alguns anos, eu vou te deixar. E após alguns anos, eu te mato. Isso acontece no mundo material. É amor por acaso? Isso é o amor material. Vocês entendem? Primeiro vem aquela face muito bela, Chandramukhi. Vocês entendem Chandramukhi? A face da lua, que é como a lua. E após alguns anos, o que vem? Suryamukhi. A face é como o sol, como os raios do sol. E depois de alguns anos, a face é o quê? Jalamukhi, que nem um vulcão em chamas. Então, primeiro vem Chandramukhi, depois Suryamukhi, depois Jalamukhi, vulcão, com tanta lava saindo. Ambos são ano passado. Então ele está contando que ano passado ele foi na Islândia. E agora veio as notícias que lá está com vulcão. Ano passado a gente foi lá, num lugar muito belo, lá na Islândia. Mas agora lá tem um vulcão. E aí todo mundo morreu. Jai Bol Vrindavan Lalki. Porque essa é a natureza do mundo material. Vocês entendem? Então, na verdade, essa palavra, amor, é manifesta perfeitamente apenas em Goloka Vrindavana. As pessoas não entendem isso. Se eu falar a verdade, todo mundo vai ficar com raiva de mim. Mas a verdade é a verdade. E a verdade é o amor é a verdade. A verdade é o amor, eu vou falar ou não vou? Mas ainda assim nós estamos aqui neste mundo material. Chandramukhi, Suryamukhi, Jalamukhi. Todo mundo está sofrendo, todo mundo, homem e mulher. Estão sofrendo ou não? As 3 misérias de Maya. Mas as gopis e Krishna têm um amor o quê? Transcendental. O amor deles é transcendental. As gopis nunca ficam velhas e nem Krishna nunca envelhece. Esse é o tato. Navajovana. Sempre fresco.
uma forma sempre fresca e linda, Navajovana. E as gopis também têm essa forma sempre fresca, Navajovana. Krishna tem uma forma muito fresca e bela. Ele nunca fica velho, nem as gopis. Você já viram alguma gopi velha? Não. Krishna fica velho ou não? Krishna é sempre lindo. E tem essa forma Tribanga Lalita. Krishna é chamado de Dhira Lalita Nayaka. Tenta entender este Tata Siddhanta. Essa forma de Krishna é única e sem paralelos. Advaita, Achyutam, Anantarupam. Se manifesta em muitas formas na Rasa Lila. Krishna manifesta muitas formas na Rasa Lila. Ele vai até cada uma das gopis. Na verdade, Krishna é um, mas é que ele vai tão rápido e todas as gopis ficam pensando: Krishna está sempre comigo. Elas pensam que Krishna está apenas comigo. Que nem quando você pega um pauzinho que está com fogo na ponta, se você gerar muito rápido, vai formar um círculo. Então, da mesma forma, Krishna é um. Mas muito rapidamente, ele vai de uma gopi até a outra. Então, todas as gopis estão pensando: Krishna só está comigo. E também Krishna é Swayam Bhagavan, ele pode manifestar várias formas. Ele pode ir de uma gopi a outra, pode manifestar muitas formas. Sobaririshi manifestou 50 formas. Quando se casou com as 50 princesas do rei, pelos seus poderes místicos, ele fez isso. Isso não é nada. Não é nada demais, vocês entendem? Então Krishna fez essa doce raça em Vrindavana, Saradiya Lila e em Govardhana no Chandra Sarovar Vasanti Rasa Lila. E outra Rasa Lila é Durada Kunda, a lila mais elevada. Então Radha Kunda é a mais elevada. E também muitas Rasa Lilas, Nita Lila, Nita Rasa de Krishna. Krishna todo dia faz Rasa Lila no Seva Kunja Nindavana. É chamada de Nitya Rasa. Todos os nossos Goswamis, os seus granthas explicam isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é esse dia super excelente, auspicioso. Então, essa lila está acontecendo em Mathura, Dwaraka. Em Mathura e Dwaraka, Krishna não consegue fazer isso. Apenas em Vrindavana. E há dois tipos de Vrindavana. Uma é Panchakrosha Vrindavana, dos 5 kroshas de Vrindavana. E a outra é Brihad Vrindavana. Brihad Vrindavana. Durada Kunda, Nandagaon, Vashana, tudo isso é chamado dessa Brihad Vrindavana.
essa Vrindavana estendida maior. E Krishna faz essas lilas. Porque o Dhamma é como uma lótus. Às vezes ele desabrocha, às vezes abrocha e às vezes se fecha. Então, por essa razão, os Shastras explicam que Yogamaya arranja dessa maneira. Então, Sambandhatmika e Kamatmika, esses dois tipos de amor por Krishna. Kama Atmika, que é esse amor transcendental e divino. Qual é a especialidade? Primeiro que elas querem dar prazer a Krishna. E depois vem o Sambandha. De forma secundária vem o Sambandha. O relacionamento. Depois que elas pensam no qual é o relacionamento. Dasya Sakya Vatsalya. Primeiro eles vão observar que tipo de Sambandha, de relacionamento você tem com Krishna. Mas em Madhurya Singara Rasa, as gopis, elas não dão tanta importância a Sambandha. Primeiro elas se importam em como se encontrar com Krishna. Sambandha fica de forma secundária. Mas nas outras, Sambandha é primário. E essa Kamatmika Bhakti também se divide em duas. Sambhoga Ichamayi e Tatat Kam Ichamayi. Então, Lalita e Vishaka são Sambhoga Ichamayi. Lalita e Vishaka às vezes se encontram com Krishna de forma independente, então elas são chamadas Sambhoga Ichamayi. Mas o primeiro tipo, Tatat, são as manjaris, que elas são direcionadas a Srimati Radhika, Radhanista. Nós sempre discutimos sobre Manjari Bhava. Quem são Manjari Bhava? Aquelas gopis que são apenas focadas em Srimati Radhika. Nem no sonho delas, elas pensam que elas iriam se encontrar separadamente com Krishna. Elas são exclusivamente focadas em Srimati Radhika, voltadas apenas para Srimati Radhika, Radhanista. O prema delas nunca se divide. Então, Manjari significa essa Radhanista. Elas são Ekantik Radhanista. Os Vrajavasis cantam isso nessa canção. Srimati Radhika é a minha mestre. Mairada Kudas. Eu sou uma serva de Srimati Radhika. E às vezes Srimati Radhika também testa as manjaris, se elas são direcionadas apenas a ela ou não. Então, às vezes, ela faz uns testes. E se você perder o teste, o seu manjari vai acabar. Você fica dizendo que quer ser manjari, mas se você quer ser manjari, você tem que ser exclusivamente focado, tem que ter exclusividade. E no coração Bhava Sarati, apenas para Srimati Radhika. Como dar prazer a Srimati Radhika? Por isso Narottam Das Thakura canta essa canção.
Então essa canção em Bengali, Narottam Das Thakur, Manovilas Manjari Ki Manjari, Radha Krishna Pranamora ou Jugala Kishora. O meu coração mas se nós somos exclusivamente focados, por que a gente adora então Radha e Krishna? Para quê? Para o prazer de Srimati Radhika. Nos nossos templos a gente não vê apenas Radha nem apenas Krishna, sempre o casal divino, Jugala, sempre o casal junto, Radha e Krishna. Radha Krishna Pranamo, Jugala Kishora. Radha Krishna, Krishna Krishna, Radha Radha. Significa que não há diferença em Radha e não há diferença em Krishna. Onde é Radha, é Krishna, e onde é Krishna, Radha. Se você adorar apenas Krishna, isso será uma oposição. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele escreveu essa canção. Radha Bhajani Então, se você quiser servir a Krishna, é necessário os dois. Se você não tiver interesse em servir Srimati Radhika, então todo o seu bhajani sadhana será inútil. Radha bhajani jati mati nahi bela, Krishna bhajanatava karani gila. Se você adorar apenas Krishna, o seu bhajani sadhana é inútil. Srimati Radhika ficará feliz em servir a Krishna. Por isso nós servimos os dois. Srimati Radhika ficará feliz se você servir a Krishna. Por isso nós servimos os dois. Mas com Nista em Srimati Radhika, Radha Nista. Esse é o processo. Então Manjari significa ser exclusivamente focado em Srimati Radhika. Amor é isso. Se você não for apenas de Srimati Radhika, ela não vai te aceitar. Então agora já deu a hora, né? São 10 da noite. Mas hoje é um dia super excelente, auspicioso, Vasanta Panchami. Em toda a Índia, todos estão celebrando Vasanta Panchami. Algumas pessoas adoram a deusa do conhecimento, Sarasvati Devi. E quem é a Sarasvati original? Srimati Radhika. Porque todo conhecimento vem de Srimati Radhika. Mas as pessoas se esquecem disso, desse Tato Siddhanta de Srimati Radhika, ficam adorando vários semideuses. Ok, devemos dar respeito a Sarasvati Devi, mas entendam, vocês devem dar respeito a todo mundo. Não critique nem desonre outros semideuses e semideuses. Este verso explica isso.
Shri Hari Krishna Prajendanandana Shama Sundara é a nossa Istadeva. Isso significa, não significa que nós iremos criticar os outros. Você não deve criticar nenhum semideus nem semideus, porque todos os semideuses e semideuses são Vaishnavas e Vaishnavis. Se você criticá-los, significa que você está cometendo ofensa aos pés dos Vaishnavas. Nunca critique nenhum semideus e semideusa, porque eles estão servindo a Krishna. Dê respeito, mas sempre pense, a minha Istadeva é Vrajendanandana Shama Sundara Arada Badavam Vrajesatana Stadama Vrindavanam. Mahaprabhu a nossa Istadeva é Vrajendanandana Shama Sundara. Entendem? Pouco a pouco vocês vão entendendo, né? Se vocês ouvirem, vocês vão entender, mas sem ouvir não vai dar para entender. Ouçam, aprendam esse verso. Arada Bhagavan Vrajesatana Esta é a opinião de Shri Chaitanya Mahaprabhu. A nossa Istadeva é Vrajendanandana Shama Sundara. E a sua morada é Vrindavana. Então, Arada Bhagavan Vrajestanens. Rama Kati de Pashna Vrajavadu. Como que as gopis estão servindo? As gopis servem com o seu humor parama. E este humor é descrito no Srimad Bhagavatam. Vrajagopis Parakyabhava. Como as gopis servem a Krishna com o seu parama, o seu amor parama. E a escritura imaculada, chamada Bhagavatam, dá evidência. Os mais elevados Vaishnavas estão ansiando por receber uma gotinha desse amor das Vrajagopis, especialmente de Srimati Radha. Então, o humor das gopis é o mais elevado. Então, que tipo de prema tem no coração delas? Apenas o katha das gopis pode purificar o coração de todas as entidades vivas. Todo o universo fica completamente purificado pela glorificação da Parakyabhava de Braja. Mas você diz, eu não quero ouvir o humor parama das gopis. O prema das gopis é o mais elevado. E dentre todas as gopis,
O Prema de Srimatradhika é o maior, único e sem paralelos. Então eu dou os meus Dandavats Pranamas a Srimatradhika. Vocês entendem? Hoje é um dia super excelente, super auspicioso. Apenas pense. Se você pensar assim, toda a sua luxúria e raiva, tudo desaparecerá. Como se livrar de todos os seus obstáculos? Luxúria, ira, inveja, coisas estúpidas. Lembrando-se desse kata. De outra maneira, se você fizer karma, jnana, tapasya, yoga, você não poderá ficar permanentemente livre da sua luxúria, da sua ira. Você não vai poder controlá-los. Gurudeva dá um exemplo. Vou terminar aqui o kata. Uma pessoa tinha um cachorro. E o rabo do cachorro era torto. E ele queria endireitar o rabo do cachorro. E aí ele passou ghee no rabo do cachorro e amarrou um pauzinho. E deixou 10 dias ali. Depois de 5, 10 dias, ele desamarrou. E ele desamarrou tudo. E aí, novamente, o rabo do cachorro foi lá e envergou de novo. Entortou. Então, significa que, pela prática de karma, jnana, yoga, tapasya, você não poderá permanentemente remover a sua luxúria, a sua ira. Mas se você ouvir Krishna Kasa, Vraja Gopis Kata, você deve ouvir Krishna Vraja Gopis Rasa Lila Kata. Mas deve ouvir de quem? De um Rasika Vaishnava muito elevado e não de qualquer pessoa. E como ouvir? Com fé firme, visvasa, uma fé inquebrantável. E aí Bhakti irá se manifestar. Se você ouvir essa Rasa Lila Kata com fé, então toda a sua luxúria e ira irão ser removidas do seu coração. Esse é o processo. Se você falar, não sou qualificado, não vou ouvir, não. E aí, como que a sua luxúria e a sua ira irão ser removidas do seu coração? Vocês entendem? Então, façam bhajana e sadhana, cantem os santos nomes. E lembre-se da Krishna Lila Kata. Bolo Vasanta Panchami Ki Jai. Jai Radha Kunda Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Vocês já fizeram arati ou não? Bolo Vrindavana Bihari Lala Ki Jai Jai Shri Radhe.
Essa. Shaka means branch. Branch. Ramas. Branch ramas. Então, fazendo aqui uma correção, Vishaka, Vi é especial e Shaka é galho. Hare Krishna.